A paz do Senhor, meus irmãos, estamos reunidos novamente neste domingo para cultuarmos ao Senhor. Estamos felizes pela sua presença, pelo seu agir, porque o Senhor não nos deixa só. E a sua presença em nossas vidas é o mais importante que nós temos. Prova disso, nós vamos ler aqui agora em Isaías capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Um texto muito conhecido, mas nós vamos meditar nele e aprender o que o Senhor tem para nos dizer, né? Diz assim: aos que estavam aflitos, porém, não haverá mais obscuridade. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas. Todo o calçado daqueles que pelejavam no tumulto e toda a veste revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Glória a Deus. Esse texto ele é muito conhecido. Fala sobre a promessa da vinda do menino, né? O menino Jesus. O nascimento dessa criança que faria toda a diferença. E esse texto, ele é também muito conhecido por causa do versículo 6, né? Mas vale lembrar uma coisa que é muito importante, que logo no começo, nos primeiros versículos, o texto ele fala. Ele diz que um povo andava em trevas. Esse povo que andava nessas trevas viu uma grande luz, ou uma maravilhosa luz. E que luz é essa? Essa luz é justamente esse menino que nasceu, que ele vai falar mais lá na frente. Ele vai dizer, porque um menino nos nasceu, no versículo 6. E esse menino, ele traz salvação. Esse menino, ele traz a resposta de Deus não só para a nação de Israel, porque aqui no primeiro versículo ele vai falar sobre Zebulon, Naphtali, porque são tribos do reino de Israel. Mas esse texto ele não está justamente falando exclusivamente a Israel. Ele diz, mas nos últimos dias a enobreceu. O Senhor, Ele mesmo fez isso, humilhou aquele povo por causa da sua desobediência, por causa da dureza do seu coração, porque eles não queriam ouvir a voz de Deus e se converter, e andavam em trevas. Mas, por causa dessa humilhação, certo? Ele, na verdade, se lembrou do seu povo, da sua aliança, e ele diz, nos últimos dias a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, ou em outras traduções, a Galiléia dos gentios. Gentios estes dos quais nós fazemos parte. Porque a salvação, ela não veio só para Israel, para aquele povo que andava em trevas por causa da sua desobediência, mas a salvação também veio para todas as nações. E ele diz aqui, ele a enobreceu. Por que ele a enobreceu? Por causa da sua presença gloriosa. João Batista, quando viu Jesus vindo ao seu encontro no Rio Jordão para ser batizado, ele apontou para Jesus e disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Esse é o Cordeiro, o menino que havia de vir, que iria nascer para libertar a nação, e não só a nação de Israel, mas toda a humanidade de um grande jugo. E que jugo é esse? Ele vai dizer: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, a presença gloriosa de Jesus. Sobre os quais habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Paulo ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele vai dizer, no versículo 3, tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Que povo é esse? Esse povo que andava em trevas, que viu uma maravilhosa luz, essa maravilhosa luz que resplandeceu sobre eles. A palavra do Senhor nos diz que olhai para ele e sede iluminados. Olha para quem? Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos iluminados. Quando somos iluminados, cremos que Ele é o Salvador que havia de vir. Nos arrependemos, deixamos as obras das trevas e buscamos a sua maravilhosa luz. Consequentemente, nos tornamos discípulos deste Mestre, dessa grandiosa luz, na pessoa de Jesus Cristo. Logo, quando Jesus fez a sua maravilhosa obra, ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, não só de Israel, mas de todas as nações, discípulos que, como eu e você, fazemos parte desse grande corpo, dessa nação gentílica que agora pertence também a este reino, reino de luz, reino de paz, que esse príncipe da paz é quem rege e regerá para sempre. O seu reino não passará, o seu reino é eterno, para a glória de Deus. E ele vai dizer, tu multiplicaste este povo, ou seja, fez grandes discípulos, muitos discípulos ao longo das nações. Nós somos discípulos de Jesus. E a alegria lhe multiplicaste, como no dia da grande batalha. Era muito comum, depois de uma grande guerra, de uma batalha, haver a divisão dos despojos. Então a nação ela se alegrava quando, depois da grande batalha, eles iam saquear os despojos, o que eles poderiam aproveitar de bom para o seu sustento, para a nação, enfim, para a população no geral. E ele vai dizer que essa alegria é tão grande que ela é melhor do que a alegria de se vencer uma batalha. E essa batalha, ela é interessante, porque essa grande batalha, ela sempre existiu. Se nós levarmos para o sentido espiritual, essa guerra, ela sempre existiu entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal. E no meio dessa guerra está a raça humana, Deus pelejando para salvar o homem e o diabo pelejando para levar o homem para o inferno. Mas o nosso Deus, Ele mesmo se vestiu de justiça para nos salvar. Lá em Isaías, aqui mesmo em Isaías, no capítulo 63, o Senhor falando através do profeta, ele disse, no versículo 4 e 5, Deus falando, porque o dia da vingança estava no meu coração, a vingança contra o grande inimigo. E o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Espantei-me de não haver quem me sustivesse, que estivesse comigo na linha de frente, que pelejasse juntamente comigo. E ele diz, pelo que o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Ou seja, o próprio Deus, ele se vestiu de salvação. Por isso que Cristo veio ao mundo, o Filho unigênito do Pai, como ele mesmo disse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça nessas trevas, nas trevas do pecado. Não pereça na mão do diabo, que luta constantemente para destruir as almas, como o próprio apóstolo João disse. Ele veio para roubar, matar e destruir.
Jesus fala sobre isso. Jesus fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas que Jesus, veio para dar vida e vida com abundância. E ele vai continuar dizendo que nessa grande batalha onde estava Deus e o diabo pelejando pela raça humana, Deus envia a salvação, o seu braço forte, estendeu a mão para o homem, para lhe trazer salvação na pessoa gloriosa de Jesus. Aí ele vai dizer: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, sobre este povo que andava em trevas. Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios 15, lendo o versículo todo, para que a gente possa entender. Versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, sobre este povo que andava em trevas, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas. Esse opressor que era um maligno, que usava a vara para oprimir os homens, não só Israel, mas toda a humanidade que estava debaixo do pecado. Quando ele se refere como no dia da derrota dos midianitas, ele está falando do episódio que está descrito lá em Juízes, no capítulo 7, que Gideão foi levantado como juiz para pelejar por Israel, para defender a nação dos midianitas que oprimiam naquela época a Israel. Paulo ele vai falar em 1 Coríntios 15, versículos 55 a 57 o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, ou seja, o opressor que oprimia a raça humana com o pecado. E ele diz: graças, porém, a Deus, que estendeu seu braço forte para nos salvar, que nos dá a vitória através de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Foi Ele que nos deu essa vitória nessa grande batalha. Foi Ele que venceu por nós, porque nós não tínhamos a mínima condição de vencermos. O Senhor pelejou por nós pela sua infinita misericórdia e nos deu vitória. E Ele vai dizer no versículo 5: todo calçado daqueles que pelejavam no tumulto e toda veste revolvida em sangue serão queimados e servirão de pasto ao fogo. Era o que acontecia nas batalhas, que as vestes dos mortos, tudo era queimado, tudo era desprezado, tudo era desfeito, no meio daquela bagunça, vamos dizer assim, daquela confusão que era a guerra. E ele vai dizer: nessa guerra, alguém venceu. E quem venceu? Ele vai falar: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ou seja, esse Príncipe da Paz, esse menino, que para o profeta ainda iria nascer, mas que para nós já nasceu, e que na vida daqueles que o aceitam como único e suficiente Salvador, nasce no coração deles. O mais interessante é isso, trazendo nova vida, trazendo luz para aqueles que andavam em trevas, como está escrito aqui no versículo 2. Ele vai dizer: do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Essa profecia aqui, o próprio Daniel, ele fala sobre isso. No capítulo 2 de Daniel, quando Nabucodonosor esquece o sonho e Deus dá sabedoria a Daniel para revelar o sonho e o seu significado, Deus mostra a Daniel uma grande pedra. Aliás, no sonho de Nabucodonosor, ele vê uma grande pedra se soltando de uma rocha, e essa pedra, ela dava contra os pés da estátua, e toda a estátua ruía, caía ao chão. E Daniel, pela sabedoria de Deus, pelo Espírito de Deus que lhe dá entendimento, dá interpretação, e diz que aquela pedra será um reino que se levantará sobre a terra e que jamais terá fim, que nunca passará. Por quê, irmãos? Porque esse reino é o reino do nosso Deus, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca terá fim. Ele pelejou por nós, pelas nossas almas, nos salvou, nos amou de tal maneira
nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para nos fazermos livres, livres do pecado, livres do aguilhão da morte, nos dá a vitória, a vida eterna, no seu nome, no seu precioso nome. E para finalizar, o texto diz: reinará sobre o trono de Davi, promessa do Senhor, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça. O zelo, aí ele diz, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Para o profeta, isso ainda iria acontecer, mas o zelo do Senhor dos Exércitos estava dizendo, o Senhor estava dizendo, eu farei isto, eu estou dizendo que eu farei e eu farei, porque Deus não mente. E o apóstolo Tiago diz que Deus não muda, nele não há variação de sombra. Aquilo que ele disse que ele vai fazer, ele cumpre, ele cumpriu essa palavra e ele vai continuar cumprindo a sua palavra até a consumação dos séculos. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua igreja. Confie no que a palavra do Senhor diz, medite nela, se fortifique na sua palavra, no que ela diz. Não no que os outros dizem. Você escuta uma voz daqui, você escuta uma voz de acolá. Ouça o que Deus tem para dizer através da sua palavra. Peça sabedoria e entendimento ao seu espírito. Medite nela e tenha esperança. Porque o mesmo Deus que disse através do profeta Isaías que essa palavra se cumpriria, fez essa palavra se cumprir e fará com que toda a sua palavra se cumpra através dos séculos. Nós devemos permanecer fiéis, porque o Senhor vem buscar um povo que persevera e persevera até o fim. Que o Senhor abençoe você, em nome de Jesus. Amém.